O meu bom dia aos meus queridos companheiros de estudo bíblico. Sejam todos bem-vindos. Hoje eu estou fazendo este vídeo aqui por solicitação de algumas pessoas que me solicitaram se eu fazer esse vídeo falando um pouco a respeito daquele grupo Testemunhas de Jeová. Se eu tinha um conhecimento a respeito das doutrinas deles, se eram boas ou não. Inclusive tem algumas pessoas que estavam achando bem fundamentado os ensinos deles e quase a ponto de aceitar. E então gostariam de saber melhor se eu teria condição de falar. Bom, é o seguinte, amados, eu quero falar para você, eu não gosto de falar de experiência dos outros, eu falo de experiência minha, para as pessoas poderem ver, né, a respeito do que se passa comigo e ter digamos assim, um norte, né, ver se o que aconteceu comigo é aplicável para as outras pessoas também, né. Então comigo aconteceu o seguinte: no ano de 1987, eu comecei a trabalhar numa determinada empresa que não vem ao caso da gente falar o nome, uma empresa grande. E passado algum tempo, entrou trabalhar na mesma empresa e no mesmo setor que eu trabalhava, área de segurança, uma pessoa que ele era ancião dos Testemunhas de Jeová. Quer dizer, seria assim, como que um pastor, né, como um bispo de hoje aí das igrejas evangélicas pentecostal. Eu trabalhei nessa empresa até o 1996, portanto trabalhei quase 9 anos. E quando eu saí, esse senhor ele ficou trabalhando lá ainda. Então nós ficamos trabalhando junto quase 9 anos. E ele era ancião do Testemunho de Jeová e eu estava começando as primeiros passos na igreja evangélica. Eu estava no Brasil para Cristo, então eu não entendia nada ainda. Eu dependia muito de escutar os outros e depois comparar com as Sagradas Escrituras. Então eu fui literalmente bombardeado por um ancião do Testemunho de Jeová com os ensinamentos da organização deles. Eu vou mostrar para vocês alguma coisa aqui, ó. Isso aqui, não sei se vai conseguir ler aí esse livro aqui, mas é Raciocínio à Base das Escrituras. Aqui tem outro livro deles, vale? Estudo Perspicaz das Escrituras. Esse livro, eles são em 3 volumes. Mais um aqui. Mais um aqui. Sem contar a caixa de revistas Sentinela e Despertar que eu tinha até há algum tempo. Que hoje eu não tenho mais. Mas eu tinha, digamos assim, no modo simples da gente falar, tinha toneladas de revistas daquelas. Agora, esses que eu mostrei aqui para vocês, eles são principais livros das doutrinas deles. Eu vou mostrar esse livro aí na tela em tamanho maior para que você possa assim ter uma melhor ideia. Então é esse aí, você está vendo aqui, ó, é aquele livro verde que eu mostrei. Estudo Perspicaz das Escrituras. Aqui aquele livrinho pequeno, mais pequeno, aí dá para você ler melhor, né, como ele fala. Raciocínio à Base das Escrituras. Daí tem outras fotos aqui à frente do livrinho. Raciocínio à Base das Escrituras. Isso.
Aqui, ó, é dentro do livrinho, desse livrinho, Raciocínio à Base das Escrituras. Veja que ali diz ali, ó, tradução do Novo Mundo. Essa tradução do Novo Mundo é a Bíblia deles, das Testemunhas de Jeová. É uma Bíblia compilada lá pela Torre de Vigias, que é o órgão máximo deles. Este livrinho, ele é fornecido só para os obreiros, para aqueles que saiam de porta em porta vender as revistinhas, né? Então, este livrinho, eles não mostram, a gente não vê, mas eles carregam ali, na pasta deles ali, para no caso de um aperto, assim, vamos dizer, por exemplo, eles chegam e vão conversar com uma pessoa que de repente é um pastor evangélico, uma pessoa lá cheia de teologia e espreme eles. Então aí eles usam este livrinho que vem lá de cima da hierarquia deles, ensinando as respostas. Por exemplo, eles puxam um assunto sobre trindade. Eles não acreditam na trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles não acreditam essa doutrina da trindade. Então aqui tem tudo no contexto como que eles entendem a respeito da trindade. Tem várias páginas que eles leem e daí eles supõem, vamos dizer assim, que a pessoa vai contra, né? Vai contra, né? Vai refutar o que eles falam. Então eles têm respostas prontas. Como aqui, por exemplo, você viu ali, nós viu aqui a trindade, vamos dizer que eles estão falando da trindade, por exemplo, é um dos assuntos, para uma pessoa e a pessoa não concorda com eles e apresenta, né, apresenta refutações ali na base da Bíblia, então daí eles vão para essa parte aqui, ó, quer ver? Quando alguém diz, daí aqui eles têm um ensinamento para eles, com base nos ensinamentos deles, para eles refutarem o que a pessoa fala. Então, presta atenção, uma pessoa que não tem um conhecimento sólido das escrituras, é complicado de debater com eles, porque eles são muito bem preparados nessa parte de conhecer textos bíblicos, de citar textos bíblicos, mas só que distorcendo sempre para aquilo que interessa para eles, para as doutrinas deles, né? Então, uma pessoa que não está alicerçada na Bíblia para conhecer outros textos que desmontem os textos que eles apresentam, a pessoa vai acabar acreditando e até se convertendo lá a eles. E aqui eu tenho mais as fotos, né? Veja bem que Estudo Perspicaz das Escrituras, que os 3 livros verdes são 3 volumes, é volume 1, volume 2, volume 3. E é isso aí, então. Agora, por que eu trouxe e mostrei para vocês isso aqui? Porque é interessante, porque aqueles livros verdes que se viu, aqueles 3 volumes, é uma enciclopédia bíblica completa. Tudo de acordo com as doutrinas deles, dos Testemunhas de Jeová. Muito bem, então é que foi apresentado isso, né? Por que apresentei esse livro, esses 3 livros? Como vocês viram, o livrinho marronzinho aqui, né? Esse aqui, não é um livro que eles tenham à venda para as pessoas. Eu consegui esse aqui, mas esse aqui é espécie um manual do obreiro cristão, né, que tem nas igrejas evangélicas. Esse aqui é o manual do obreiro dos Testemunhos de Jeová. É as doutrinas e um manual de pregação, um manual de evangelismo deles. Só os obreiros deles aqui têm esse livrinho aqui. Então, esse é o principal. Então você vê como eles têm um preparo antes de sair,
Eles têm um preparo bastante, eles estudam muito a Bíblia, eles têm a própria Bíblia deles, Tratado do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, que é bastante distorcido, que nós vamos ver esse aqui agora em seguida. Alguns exemplos, né, para ficar mais assim, mais claro. Você veja, aqui eu tenho, como você pode ver aí na tua tela, eu coloquei aqui a minha Bíblia do computador, né? Ela é uma Bíblia bastante completa. Você vê que eu tenho aqui, ó, essas partes, está vendo aqui onde está a flechinha rodando na parte, aí na parte superior esquerda aí da tua tela? Veja ali, eu tenho várias versões, tenho 11 versões da Bíblia, aqui. Tem a King James, várias da Almeida, a nova versão internacional, e inclusive tem a versão deles, essa aqui, TNM, Tratado do Novo Mundo. Então eu vou mostrar algumas diferenças da Bíblia deles com a Bíblia, as outras Bíblias que nós temos. Veja que tem 11 Bíblias, a deles é diferente de várias diferenças de todas as outras. Então vamos ter por base aqui a Almeida Corrigida Fiel, ACF 2007, Almeida Corrigida Fiel, né? E vamos ver algumas partes aqui, por exemplo, vamos ver no livro de João, no capítulo 1 e o versículo 1, quer ver uma coisa? Deixa eu pegar aqui para você, só um pouquinho. Aqui está, tá vendo aqui? Onde está a flechinha aqui. João 1:1. Veja bem, na Bíblia, nós estamos vendo aqui a Bíblia Almeida Corrigida Fiel. Veja o que diz ali. No princípio era o verbo e palavra é a mesma coisa. É uma questão de gramática, de modo de falar, mas é o mesmo sentido, a mesma coisa, verbo e palavra. Então, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Nota que aqui diz que o verbo, ou seja, a palavra, no princípio estava com Deus e era Deus, era o próprio Deus, certo? Isso na Bíblia Almeida Corrigida Fiel. Vamos ver, por exemplo, a King James, versão King James, uma outra versão. O mesmo texto, João 1, veja, no princípio era a palavra. Verbo e palavra é a mesma coisa, então muda ali, mas não muda o sentido, a realidade, o que era. Então no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Certo? Então, se nós for ver nas 10 versões que eu tenho aqui, e existem outras versões também, vocês vão ver que está a mesma coisa, ou era, que é o principal, que diz que Jesus era Deus, percebe? Era Deus. Agora vamos ver na versão da Bíblia deles, da Bíblia dos Testemunhos de Jeová, que é o Tratado do Novo Mundo, das Escrituras Sagradas. O mesmo texto, veja bem, João capítulo 1, versículo 1. Agora veja aqui, ó. No princípio era a palavra, ou o verbo, que tanto faz, né? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era o quê? Deus. Mas aqui a modificação, não estou vendo muita coisa aí, irmão. Muda tudo. Veja bem que nas outras versões, vamos pegar a Almeida Corrigida Fiel, diz que o verbo era Deus, o próprio Deus, com letra, Deus aqui, ó, está com letra maiúscula, mostrando o único Deus verdadeiro. Então, o verbo era Deus, era o verdadeiro Deus. A palavra era o verdadeiro Deus. Agora, na Bíblia, como diz, você vê aqui que era Deus, era o único Deus, com letra maiúscula.
Agora você veja aqui na Bíblia deles, que eles compilaram, diz o que diz aqui? Era um Deus com letra minúscula, o que significando que Jesus era considerado um deusinho, não o Deus verdadeiro. Percebe a sutileza das coisas? E tem muitas outras passagens a esse respeito aí que eles torcem totalmente. Então a gente mostra essa aqui apenas para ver como há discrepância e tremenda da Bíblia deles para outra Bíblia. Nós não vamos ver todos os exemplos porque ia muito longe, né? Mas nós vamos ver mais um exemplo aqui em Hebreus, capítulo 1, versículo 6. Vocês verem a diferença. Deixa eu pegar aqui o livro de Hebreus. Pronto, encontramos aqui, ó. Está aqui Hebreus. Você está conseguindo ler aí. Hebreus, capítulo 1 e o versículo 6. O que diz aqui na Bíblia? Vamos pegar por base a Almeida Corrigida Fiel. Podia pegar a Almeida atualizada, outra, mas vamos pegar essa aqui. Então, Hebreus capítulo 1, versículo 6, nas Bíblias normais, nós que nós usamos, em todas elas está assim: e outra vez, quando introduz no mundo primogênito, isto é, Jesus, né, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Então, o que o texto da Bíblia está dizendo? Que Jesus é digno de adoração. Agora, veja bem, o próprio Senhor Jesus, lá na tentação no deserto, ele falou que só se deve adorar a Deus, que não se deve adorar mais nada além de Deus. A adoração é para Deus. E aqui nós vimos que lá no livro de João, por exemplo, né, as Bíblias, normal, elas dizem que no princípio era o verbo, era a palavra, que é o Senhor Jesus, né? Estava com Deus e era Deus, Deus único. E aqui diz que, falando de Jesus, e outra vez, quando introduz no mundo primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. O que mostra que a adoração que é devida somente a Deus, Jesus é digno dessa adoração. Está ali na Bíblia. Todos os anjos o adorem. Como adora a Deus. E se a adoração é só para Deus, significa que Jesus é Deus. Tá certo? Lá na Bíblia deles, o que diz? Que Jesus é um Deus. Que ele não é o Deus verdadeiro. Ele é um Deus à parte. Quer dizer, um deusinho lá pequeno. Ali começa já a negar a divindade de Jesus. Percebe o problema ali onde está? Agora, nesse aqui que vimos que Jesus é digno de adoração, né? Ele diz, todos os anjos de Deus o adorem. Agora veja na Bíblia deles como que está escrito, como leva para outro entendimento. Aqui, ó, tradução do Novo Mundo. Aqui, ó, Hebreus 1,6, o mesmo texto, portanto, veja. Mas ao trazer novamente o seu primogênito, Jesus, portanto, a terra habitada, ele diz, e todos os anjos de Deus o adorem, lhe prestem homenagem. Prestar homenagem é uma coisa, adorar é outra. Prestar homenagem, a gente presta homenagem para pessoas eminentes, para excelência, digamos assim, para juízes, magistrados, de alguma maneira, para pessoas especiais. Então, quando nós lemos esses textos e comparamos a Bíblia, tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová, com as outras Bíblias,
nós notamos que a Bíblia Testemunha de Jeová, ela ensina que Jesus não é Deus. Tira a divindade de Jesus. Aliás, eles acreditam que Jesus é um anjo. Os anjos foram criados por Deus. Jesus não, Jesus ele é Deus, ele é a palavra que no princípio estava lá em Deus e que foi colocada essa palavra no ventre lá de Maria. E então, dali nasceu, né, através da ação do Espírito Santo e não de contato humano, nasceu Jesus, o homem, carne 100%, só que o único homem sem pecado, porque ele não participou dessa carne pecaminosa aqui do mundo. Entende? Então, assim Jesus, ele é Deus, como está escrito das escrituras, que ele seja chamado Emmanuel, que significa Deus conosco. Então tem várias passagens, várias que mostram claramente que Jesus é Deus, o próprio Deus que desceu aqui nessa terra, tomou uma forma humana para poder ser morto como homem, como um ser humano, que tomou todos os pecados dos que creem na palavra dele, creem nele, né? Tomou todos esses pecados e pagou o preço lá na cruz dos pecados daqueles que creem. Você percebe? É o próprio Deus em Cristo Jesus. Agora que dizem que não, que Jesus é um anjo, portanto que foi criado. Jesus ele é desde o princípio. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E tem mais no versículo 14 do livro de João mesmo, no primeiro capítulo mesmo, no versículo 14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua forma. Então, mostra tudo para que Jesus é Deus, mas não, eles pegam outras partes da Bíblia, torcem, como colocaram na Bíblia deles, distorcido, que Jesus é digno de homenagem dos anjos, como se Jesus fosse assim uma autoridade eminente, uma pessoa de respeito, mas como não fosse digno de adoração. Então é essas coisas que se torna o problema. Uma vez visto isso, eu acho que basta esses 2 versículos para a gente não deixar o vídeo enorme. Se a gente fosse discorrer tudo, ia muito longe. Mas você veja que eles não acreditam na Trindade. Para eles, Deus é único e Jesus Cristo não faz parte da divindade, né? O Espírito Santo, para eles, se vocês verem nas Bíblias deles, nas nossas Bíblias, quando se trata do Espírito Santo, é escrito, começa com letra maiúscula, na deles começa com letra minúscula, porque para eles o Espírito Santo é a força ativa de Deus. É uma força, como a eletricidade, que é uma coisa que você aperta uma chave e a lâmpada acende. A força, né? Força elétrica vai acender a luz e pronto. Nós vemos em toda a escritura que o Espírito Santo ele tem personalidade. Ele decide as coisas. Que ele é Deus, sim. Não é a força de Deus só. É claro que ele é a força ativa de Deus, sim, mas não é só isso. Ele tem personalidade. Se tem personalidade, é uma pessoa. O Espírito Santo pode ser entristecido. O Espírito Santo, como uma chama, pode ser apagado. O Espírito Santo convence, lá no livro de João, capítulo 17, quando ele, o Espírito Consolador, o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo, do pecado, da justiça, do juízo. Então, olha, é enorme a quantidade das ações individuais do Espírito Santo na vida, principalmente da igreja, na criação, em todas as ações de Deus, o Espírito Santo está, mas não está apenas como o poder de Deus, como a força de Deus.
Está como uma personalidade que tem personalidade própria, que decide as coisas. Tudo em consonância, formando sempre a mesma consonância. Um só Deus. A mesma coisa é Jesus. Jesus falou que ele veio como homem, em carne, ele não veio fazer a vontade dele, ele veio fazer a vontade do Pai. Você percebe? Então, como homem, ele estava aqui, mas ele era o próprio Deus. Então, ele fazia como homem a vontade de Deus, o próprio Espírito, a vontade dele mesmo. Então, não existe a trindade. Deus para ele é Jeová. Jeová, a gente não vai entrar nesse assunto, mas Jeová, o nome Jeová, é composto por um tetragrama, que seja 4 caracteres, onde alguns escrevem, mas ali o certo é YHWH. Aí algumas partes tá escrito YH, YW, né? Então veja bem que são só consoantes, não tem como reunir essas consoantes e pronunciar o nome. Então, segundo lá os manuscritos, o nome de Deus é intraduzível, é impronunciável. Ele é transliterado e traduzido às letras, mas não tem como montar o nome porque não tem vogais. A, E, I, O, U, para montar o nome. Então o nome de Deus, na realidade, o que significa? O nome dele está na obra dele, está na soberania dele, está na sua onisciência, onipresença, onipotência. É o que é visto dele, de Deus, que a gente não vê ele fisicamente, né? Mas a gente vê as obras dele, e o nome dele é esse, é o soberano, dão muitos nomes: soberano, eterno, único Deus, Deus verdadeiro. Jesus chamava ele sempre de Pai. Você não vê na escritura Jesus falando de Deus por um nome pessoal. Ele sempre dirigia o Pai. E quando ali na cruz Jesus falou de Deus, ele falou: Deus meu, porque me desamparaste. Então você percebe, o cristão deve chamar Pai, deve ter Deus como Pai. Pai, o nome aqui a gente vê na obra de Deus, na obra de Deus, percebe? Então, se você pegar determinadas Bíblias, está lá, quando se dirige a Deus, na sua totalidade, está traduzido, né, por Jeová. Outras Bíblias estão traduzidas por Yahweh. E assim por diante. Então, esses nomes que foi aplicado para o nome de Deus foram convencionados por assembleias de eruditos, de pessoas versadas nas escrituras, e tentado encontrar o que fosse mais próximo daquelas 4 consoantes, aquelas 4 consoantes que formam o nome de Deus. Então não significa que o nome Jeová seja o nome próprio de Deus, ou que a Yahvé seja, enfim, qualquer nome que dão. Então, nesses casos, eu, por exemplo, eu vejo assim, o nome de Deus é intraduzível. Para mim, ele é tudo. Entende? Bom, o que mais que a gente tem, né? Para eles não acreditam no inferno. A doutrina do inferno está ali. Para eles, o inferno é sepultura. A palavra inferno, nós vemos na Bíblia ela assim meio que genérica. Porque às vezes a palavra inferno, quando se relaciona ao Antigo Testamento, muitas vezes está relacionada ao Sheol e muitas vezes está relacionada a Keber, que significa sepultura. Sheol significa a região dos mortos, o mundo dos mortos. Não significa propriamente o corpo, mas significa uma parte imaterial do corpo. Então é a região dos mortos. E às vezes
também se refere à sepultura. Porque, afinal de contas, lá na região dos mortos, o corpo também vai, então também se relaciona à sepultura. Mas não é unicamente a sepultura. Se relaciona a uma parte espiritual imaterial, onde não se relaciona o corpo. Porque a gente vê no Sheol atividade, movimentação, vida. Percebe? Então não é assim que Sheol, lá no Antigo Testamento, é sepultura e fim de papo. Não é. Porque para sepultura tem a palavra hebraica é keber. Keber sim significa só sepultura, o lugar onde é depositado o corpo físico, né, a matéria. Enquanto que no Novo Testamento, ali no grego, a sepultura ela tem também esse nome próprio, menimeion, que significa túmulo, memorial, né? E também, às vezes, é traduzida por inferno. Às vezes, inferno também é traduzido por. O Hades é traduzido por inferno, que Hades já também não significa sepultura, significa o lugar onde os mortos estão e estão em atividade. O corpo está na sepultura, na Menimeion, ou Tafos, né? E lá no Hades a gente vê movimentação. Ali na Menimeion, ou Tafos, não se vê movimento. Ali está tudo inerte, só é o lugar do corpo. Mas tem um lugar onde a pessoa morta vai que existe vida lá, que é o Hades, que é o caso onde nós vemos ali de Rico e Lázaro, né? Aquela parte ali vimos que o Lázaro foi para o seio de Abraão, mas que o rico foi para o Hades. E lá no Hades ele sentia sede, ele sentia queimadura, ele estava passando, ele sentia horrores, ele via, né? Ele enxergava, ele se comunicava com o pai Abraão. Então existia atividade. Mas para eles não, para eles inferno significa aniquilação. Significa morte. O lago de fogo, às vezes é traduzido por inferno, mas no grego é outro nome. Então eles pegam essas partes e colocam do jeito que eles acham que é. Então eles não acreditam que Jesus seja Deus. Eles não acreditam que o Espírito Santo seja uma personalidade, uma pessoa que compõe ali o Deus único e verdadeiro. Eles não acreditam no inferno. Quando inferno, no geral, significa assim o mundo dos mortos, onde está. Pode estar o corpo, pode estar também a parte imaterial da pessoa. Veja bem, o lago de fogo para eles não é sofrimento eterno. Para eles não existe sofrimento eterno. Para eles existe, depois da morte, os que vão para o paraíso na terra e os que vão ser aniquilados, vão ser jogados no lago de fogo para ser queimado e destruído e acabou. Não tem mais nada. Mas a Bíblia nos mostra que é sofrimento eterno. Assim como a vida com Cristo, a vida eterna é uma vida de gozo, lá é uma vida de sofrimento. É um contraste entre a vida espiritual e a vida material da pessoa. A ceia do Senhor, que, por exemplo, vamos falar da Igreja Católica, o que acontece? O padre lá, ele toma o vinho e os fiéis comem a hóstia, que ela parece uma bolachinha, né? Na igreja evangélica, geralmente é distribuído um cálice com o suco de uva, né, representando o vinho, e um pedacinho de pão a cada pessoa, o que está mais próximo do que está na Bíblia, né? Por exemplo, na igreja católica é distribuído todos os domingos. Na igreja evangélica, eles variam lá. Às vezes é de mês em mês. E cada denominação tem lá
a sua maneira de aplicar a ceia do Senhor, né? A verdadeira igreja de Cristo é que segue os passos da igreja primitiva também. A ceia do Senhor é no domingo, porque era assim na igreja primitiva, né, no primeiro dia da semana. E segue, então, os ensinamentos da igreja primitiva, o ensinamento dos apóstolos. Agora, os testemunhos de Jeová, eles, de ano em ano, no mês de abril, que corresponde o mês de Nisan, mais ou menos, a época em que Jesus foi crucificado, que Jesus instituiu a ceia do Senhor. Só que tem um detalhe. Por exemplo, que nem na igreja católica, né? O padre toma o vinho, os fiéis comem a hóstia. Na igreja evangélica, todos, tanto os ministrantes como os outros, participam do cálice e do pão, né? No testemunho de Jeová, apenas os anciãos, apenas um grupo participa do cálice e do pão. O cálice e o pão é passado na frente de todos os presentes ali para eles olharem, mas eles não podem participar, porque diz que eles não são dignos de participar, porque tem, segundo ele diz, esperança terrena. Eles vão herdar a terra. É o que eles pregam, que eles vão herdar a terra, o paraíso aqui na terra, vão viver aqui no paraíso da terra. E dentre eles, os anciãos, tem aqueles que vão fazer parte dos 144 mil, e então esses são os que têm a esperança celestial. É só esses que têm esperança celestial que podem participar do pão e do vinho. Para eles, assim. Então, as pessoas vão lá no dia da ceia do Senhor, eles vão ver o cálice, vão ver o pão, mas não vão participar. É dessa maneira que eles são. Agora, tudo isso aí é completamente diferente do que o Senhor Jesus ensinou. É completamente diferente, porque o Senhor Jesus ali, ele deu para todos os que estavam com ele. E hoje, todos aqueles que estão com ele, que fazem parte do corpo dele, participam da ceia do Senhor, sim. Não é apenas para quem tem esperança celestial. Outro detalhe, a terra, né, a Bíblia ensina que a terra, ela é uma herança que Deus deixou para Israel e o restante das nações que sobrarem lá da batalha do Armagedon, lá quando entrar no novo céu e na nova terra, então eles vão ter vida lá para sempre. Aquele povo, a igreja do Senhor vai ser tirada desta terra antes desse tempo e vai estar com Jesus no céu. A esperança do cristão é o céu, é celestial, não é paraíso na terra. Então, amados, para vocês que queriam saber a respeito dos testemunhos de Jeová, até onde eu sei é isso. Eu fui bombardeado pela doutrina deles durante 8 anos. Eu tive, olha, quase acreditando, a misericórdia de Deus me alcançou, que eu fui na Bíblia, eu ouvi o que o pastor falava, então aquele conflito todo ali, eu fui sempre na Bíblia procurando dirimir as dívidas, as dúvidas que eu tinha, né, a respeito daquela confusão toda. E, como vocês verem, eu tenho isso aqui, tem um monte de revistinha, tudo levando para um lado, mas quando comparado com as Sagradas Escrituras não bate. Então, o que aconteceu? Eles fizeram uma Bíblia para que modificada, para que desse respaldo para as doutrinas deles. Então, quem tem a doutrina deles, vai de ponta cabeça no que eles ensinam. Porque vai aprender para ler. E como vocês viram que a Bíblia deles sorrateiramente muda, e isso é heresia. Tocar nas doutrinas
doutrinas bíblicas, tocar tentar modificar a respeito da divindade, isso é a heresia, é complicado. Então está aí, amado, para vocês que tinham alguma dúvida, vocês que não conhecem a respeito das doutrinas dos testemunhas de Jeová, está aí o vídeo, está o esclarecimento até o ponto onde eu conheço a doutrina dele. Eu não me associei a eles, não fui a fundo lá nas partes deles, mas veja bem, eu recebi estudo de um ancião dos testemunhos de Jeová, alguém que conhece a fundo. E consegui literaturas aqui, como você viu esse livro, que só digamos assim, os evangelistas têm acesso. Então, eu acredito que o que eu estou passando para vocês dá para entender bem que a testemunha de Jeová é complicado. E que no diálogo com eles, amado, se prepare bem biblicamente para ter um debate com eles, porque senão perde. Porque eles vão conseguir convencer. Tá certo? Mas só que é perigoso. É perigoso acabar crendo e entrando lá. Certo? Aqui a gente fica, terminamos esse vídeo. A intenção desse vídeo, amado, a gente não falou muito aqui a respeito de evangelho, né? Não falamos muito a respeito do evangelho do Senhor Jesus, tá? Mas eu acho que é importante para as pessoas que queriam tirar a dúvida. Aqui está o que eu podia então apresentar para vocês. Minha gratidão a Deus pela oportunidade e o privilégio, minha gratidão a vocês que acompanham a gente, minha gratidão a você que está vendo esse vídeo pela primeira vez e o convite para que veja outros vídeos. Examine o trabalho da gente, julgue, peço que você julgue através das Sagradas Escrituras, né? Ore por mim, por a minha família, e a minha oração que o Senhor abençoe e guarde você e a tua família. E se for da agrado do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo. Ok? Portanto, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo então.